Hoje o dia é marcado pela eleição para a mesa da Câmara, eleição para a mesa do Senado. A eleição na mesa da Câmara está relativamente tranquila, há poucas dúvidas, poucas não, eu acho que não há nenhuma, de que o Rodrigo Maia vai se sagrar presidente, será o seu terceiro mandato consecutivo, na prática. É o primeiro deputado que vai obter o terceiro mandato consecutivo. O Temer já presidiu a Câmara 3 vezes, quando deputado, mas não foram consecutivos. Por quê? Porque o regimento da Câmara proíbe a eleição, e a Constituição também, proíbe a eleição subsequente na mesma legislatura. Isto é, o mandato de presidência da Câmara tem 2 anos, e do Senado também. Como o mandato de deputado tem 4, nesse prazo de 4 anos, o presidente da Câmara não... Todos os outros cargos da mesa podem ter reeleição, para a presidência da Câmara não pode. Como o Rodrigo Maia se elegeu para concluir o mandato, que era do Eduardo Cunha, lembra? Mas ele foi eleito, teve eleição. Ficou o Valdir Maranhão, período. Ele ficou, foi eleito, terminou o mandato que seria do Cunha e se candidatou à reeleição. À época eu até disse, é inconstitucional e antirregimental, mas o Supremo deixou passar. E, portanto, o Rodrigo Maia, então, ali exerceu 2 mandatos seguidos. Já ali. Ah, mas e agora? O segundo mandato dele, aí não, aí foi mandato regular, ele foi eleito. Mas agora ele pode ser reeleito? Ele pode ser eleito de novo? Pode, porque mudou a legislatura. O mandato dele terminou em 2018, aquele mandato, e este novo começa agora. Nesses casos, pode. Tá? Nesses casos, pode. Então, ele vai presidir a Câmara pela 3ª vez. Olha, Beni, você consegue botar aqui? Consigo. Para mim, a imagem? Bom, vamos lá. Vamos começar com dados. Sim, a eleição do Senado. Bom, essa está enrolada, não tem muita coisa para falar aqui. Tem atos explícitos ali de... Eu ousaria chamar de pistolagem regimental, né? Mas nós vamos tratar disso direitinho aqui. O Coutinho, enquanto o Valio Beni acha as coisas aqui para mim, vamos começar então com a eleição na Câmara. O que nós temos? Vamos lá. 7 deputados se colocam na disputa pela presidência da Câmara. A expectativa é que a votação comece dentro de instantes, está marcada para 6 horas, ainda não começou, são 6h05 agora. Os parlamentares puderam registrar as candidaturas até às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Os candidatos são o favorito, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, além de Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, do General Peternelli, do PSL de São Paulo, o JHC, do PSB das Alagoas, o Ricardo Barros, do PP do Paraná, o Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, e o Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Lembrando que para ser eleito em primeiro turno, um candidato precisa da maioria absoluta dos votos, ou seja, independentemente de quantos votarem, ele precisa ter pelo menos 257 votos. Caso exista a necessidade de segundo turno, vence o deputado que conseguir a maioria simples dos votos, a metade mais um. Olha aqui, que acaba sendo, na prática, a maioria absoluta é que vai ter eventualmente uma abstenção, enfim. O Rodrigo Maia fez um acordo com o governo Bolsonaro e, portanto, a esmagadora maioria do PSL vai votar nele também. Mas não é o único partido, ele não é só um candidato governista, ele é um candidato de um arco mais amplo de alianças. Por exemplo, o PCdoB, né, vai votar nele. O Rodrigo Maia, nas suas 2 passagens pela Câmara, ele teve uma relação bastante amistosa com as esquerdas de maneira geral. O próprio PT tenderia a apoiar uma candidatura de Rodrigo Maia se ele não fosse candidato do governo. Mas não há nenhuma hostilidade em particular com Rodrigo Maia. E por isso mesmo ele não era bem visto pelo bolsonarismo, e por isso mesmo o Onyx Lorenzoni, que é o ministro-chefe da Casa Civil,
a meu ver, um dos políticos mais inábeis da história da República. Ele vai concorrer a esse cargo ainda historicamente, né? Nós já vamos falar do Senado, eu vou explicar porque eu estou falando isso. Tentou ali ver se era possível uma outra candidatura. Algumas celebridades que se elegeram pelo PSL, né? Gente que de política nunca leu nem a letra P, né? Não sabe identificar a letra P, de cara saindo dizer, não, Rodrigo Maia não, porque ele não representa a novidade e não sei o quê, ele representa a velha política. A hora que certas expressões da nova política, a hora que vocês ficarem sabendo como foram eleitas, né? Isso tudo, cedo ou tarde, vem a público, vocês vão ver o que se esconde por trás dessa conversa de nova política. Tentaram ali desqualificar o Rodrigo Maia, não adiantou, e o governo Bolsonaro acabou fazendo a coisa certa. Para isso concorreu, agora eu vou deixar os bolsonaristas ficam nervosos com isso, para isso concorreu o general Hamilton Mourão, vice-presidente, chamando atenção para o fato de que, e também Paulo Guedes, que a reforma da Previdência é a questão essencial para esse governo. A condição necessária para o governo Bolsonaro sobreviver politicamente é fazer a reforma da Previdência. A condição necessária. Não é condição suficiente, não é a única coisa. Tem mais um monte de coisa, até porque a própria reforma da Previdência gera contradições. Serve para alimentar o discurso de oposição, enfim. Né? A realidade não é assim, é um disco, né? e de uma face só. Né? Não. As coisas são complicadas. Mas, de qualquer modo, a reforma da Previdência é essencial. Essa bolsa que está querendo forçar o limite dos 100 mil pontos aí, né? Só está assim porque há a aposta de que se vai fazer a reforma. O Rodrigo Maia é uma pessoa comprometida com as reformas. Ele tem um perfil liberal. Ele teve 74 mil votos. Pouco. Acontece que voto popular, quando se trata de influência política, não são coisas sinônimas. O fato de o sujeito, como Eduardo Bolsonaro, ter tido 1.800.000 votos, mais um pouco, né, o deputado federal mais votado do Brasil, não quer dizer que ele chegue na Câmara e ele tenha com quem conversar. E ele tenha articulação. Ele tem a capacidade de conversar com os diferentes e extrair uma média dessas diferenças, que isso que é política. É negociar. Política não é levar tudo. Não é ganhar na porrada. É conversar. Saber ver qual é o ponto em que as pessoas podem se entender. O Rodrigo Maia tem um perfil liberal, o Rodrigo Maia é um defensor das reformas, e dos nomes dados, obviamente, é o mais qualificado para presidir a Câmara. Embora, vejam vocês, o general Peternelli, do PSL, seja da base do Bolsonaro, se bem que o próprio PSL, o pró-bolsonarismo, ali o núcleo que pensa, estão bravos com ele porque era para ter retirado a candidatura e não retirou, né? O Ricardo Barros, do PP, o PP vai ser da base do governo. Marcelo Freixo, não. Esse é oposição. O Marcel Van Hatten, do Novo, é da base do governo. Né? Candidatos com a marca de partidos de oposição aqui, né? O JHC, do PSB de Alagoas. Sim. E o Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Caso mantenha a coisa até o fim. Mas é um pouco para marcar posição. Né? O Rodrigo Maia vai vencer. Né? E aí sim, vamos ver, estão em informação os blocos de partidos, porque depois os cargos na Câmara são distribuídos segundo os blocos têm que se inscrever, para ver qual é o meu cargo na mesa, porque segundo a regra, é segundo o tamanho das bancadas. Uhum. Exceção feita ao presidente, tá certo? Que aí sim é eleição direta para um nome, né? É um escrutínio majoritário. Os demais, aí é segundo o peso de cada partido.
E aí vamos ver os blocos que vão se formar, mesmo, que vão se consolidar, né? Para que a oposição tenha um lugar nessa mesa. De qualquer modo, a eleição não é a eleição dos sonhos do bolsonarismo, tampouco é a eleição dos sonhos do Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, né? Porque uma das... Notem, estou dando bastidores aqui. Se a coisa ficasse por conta do Paulo Guedes, do general Mourão, e o próprio Bolsonaro foi convencido disso, ali com dureza, mas foi, o Renan também se elegeria no Senado sem traumas, sem essa confusão toda que está lá. Né? Porque o Renan fez ali acenos ao governo, ele conhece regimento como ninguém, ele tem influência no Senado. Presta atenção uma coisa aqui que o tio vai falar que é muito importante, né? Que os idiotas por aí ficam vomitando contra Renan, porque você pode ter a opinião que você quiser sobre ele. Eu estou tratando de política. Se a gente quiser depois conversar sobre educação moral e cívica, a gente chama o ministro Vélez Rodrigues, aquele que diz que a gente brasileiro é tudo ladrão. E eu tenho uma conversa sobre educação moral e cívica. Mas eu estou falando de outra coisa, estou falando de política. Um governo que precisa fazer a reforma vai e conversa com o índio mais influente da tribo adversária para conseguir tê-lo como aliado. O próprio Renan fez acenos nesse sentido. Né? Porque nós vamos falar da eleição do Senado. Vamos lá. Se o Renan ganha contra o governo, fica ruim para o governo. Certo? Sim. Ganhei, o governo tentou me derrubar e eu ganhei. Com a influência que o Renan tem no Senado, e se ele perde? Também fica ruim para o governo. Aí eu diria que fica até pior. Né? Quer dizer, o Onyx Lorenzoni, ao tentar impedir a candidatura do Renan Calheiros, ele entrou num jogo que eu chamo de perde-perde. É o jogo do perde-perde. Como diria Marina, você perde ganhando e perde perdendo. Né? E nesse caso é mais grave perder ganhando. Porque se o governo perde ganhando, quer dizer que o Renan perde. Porque o governo ganha. Inclusive tem uma filósofa que tem uma frase perfeita para isso, né? Tem! É ela mesma, coloque. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Isso, exatamente. Que é o que pode acontecer com o governo do Senado. Aqui ficou muito baixo. Para o ouvinte, ficou bem? Ficou. É porque tá vazando, acho que o ar-condicionado muito forte, aí os ouvintes estão reclamando do barulho. Eu diminui um pouquinho o monitor aqui. Entendi. Entenderam? Todo mundo perde. Todo mundo perde. Na Câmara, o governo se entendeu com o Rodrigo Maia a tempo e o governo vai ganhar a eleição. Ainda insisto que o Rodrigo Maia não seja o candidato dos sonhos, porque o candidato dos sonhos dessa ala heavy metal do bolsonarismo, a gente sabe qual é, né? O candidato dos sonhos da ala heavy metal do bolsonarismo, o sujeito tem que falar as barbaridades, por exemplo, que fala o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Nós já vamos falar dele. Ele acha que a gente é tudo um bando de canibal, segundo ele. O colombiano Vélez Rodrigues acha que brasileiro é um bando de canibal quando está em viagem. Né? Que a gente é ladrão de hotel. Viu? Isso. E o bolsonarismo gosta dessa ala heavy metal, que fica, enfim, com aquela conversa contra gay, contra não sei o quê. Evidentemente, o Rodrigo Maia não vai entrar nessa pauta. Ele é um político jovem ainda, né? Ele vai atar o burro dele acerca do bolsonarismo? Vai. Mas não vai ser aquele nó que não possa ser desfeito. E o Bolsonaro sabe disso, ele não é nenhum idiota. Né? Mas foi o que deu para fazer. Agora, no Senado, aí estão tentando fazer manobras as mais escusas para tentar impedir a eleição do Renan.
Ah, você gosta do Renan? Olha, me respeita. Vai ver o que eu já escrevi sobre Renan Calheiros no meu blog. Põe lá, blog Reinaldo Azevedo Renan Calheiros. Eu só estou dizendo que para impedir a eleição de alguém que se considere impróprio, você não rasga a lei. Agora nós vamos rasgar o regimento do Senado? Ah, porque eu não quero ele, vou rasgar o regimento do Senado. Porque é disso que se trata, eu vou explicar aqui. Não pode ser assim, como está sendo feito. Hã? E eu insisto, a moral da história é a seguinte: se o Renan ganha, o governo perde, e se o Renan perde, o governo perde. Mas o Onyx Lorenzoni, o chefe da Casa Civil, ele está com medo do quê? Ganha Rodrigo Maia, que é um político forte na Câmara. Ganha Renan Calheiros, um político forte no Senado. Aí ele pôs a mão na cintura e falou, e eu faço o quê? Nada. Então ele inventou um candidato dele. Então vamos falar do Senado, vai. Reinaldo, até o momento, 5 senadores se registraram para disputar a presidência do Congresso Nacional. Curiosamente, nem Renan Calheiros, nem Davi Alcolumbre, por enquanto, registraram as candidaturas. Ao contrário da Câmara dos Deputados, que já encerrou o período das inscrições às 5 da tarde, os parlamentares podem disputar o cargo mais importante até instantes antes de começar a sessão. Até agora, os candidatos registrados são Fernando Collor de Mello, do PROS. Não é para valer. Ângelo Coronel, do PSD. Não é para valer. Regufe, que agora está sem partido, era do Não PDT. é para valer. Álvaro Dias, do Podemos. Ele pensa que é para valer. E Major Olímpio, do PSL. Não conseguiu consolidar o apoio no próprio PSL. Né? Candidatos devem ser mesmo para valer o Renan Calheiros, que é do MDB de Alagoas, e o Davi Alcolumbre, que é do DEM do Amapá, que é o candidato do Onyx Lorenzoni. Também no Senado, aliás é curioso, depois vocês veem aí, que eu adoro, eu gosto, né, desse negócio de regimento, lei. Ontem eu fui ver o artigo 60 do regimento interno do Senado, que você consegue achar aí, Coutinho, o artigo 60? Tá aqui, ó. O artigo 60 tá aqui. Tá aqui. Ele escreveu Antevia a aqui. jogada. Antevia. Gostou? Muito bem, Valeu Bene. Tá escrito lá. A eleição dos membros da mesa será feita em escrutínio secreto. Atenção, escrutínio secreto, regimento. Certo? Exigida a maioria de votos, presente a maioria da composição do Senado e assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional das representações partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação no Senado. Vamos ler de novo, vamos ver lá. Então precisa ter maioria dos votos, ok? Ok, pessoal? Maioria dos votos. Sim. Tá. Presente a maioria da composição do Senado. Qual é a maioria da composição do Senado? Quantos senadores? 41. 41. 41. De 81, 41. 41. Presente, 41. Se elege presidente quem tiver a Maioria. Portanto, 21. 22, né? Porque, 22. 21. É, porque você faz o arredondamento, claro, não tem o meio. 21. Portanto, segundo o regimento, com 21 votos, você elege o presidente. Mas aí esse regimento, vou ficar assim, não teria querido dizer aqui o legislador, quem fez o regimento, que na verdade precisa da maioria mais um para começar a sessão, mas para eleger precisa da maioria absoluta, 41. E foi essa interpretação que a mesa do Senado deu, né, no ano passado, porque houve uma consulta e, portanto, está consolidado. Então, agora precisa ter, sim, os 41 votos para se eleger. Agora, na letra fria do regimento, não. Agora, não há dúvida sobre uma coisa. A votação é secreta.
Ponto final. Reinaldo, mas não pode mudar isso? Pode. Pode. Tem que ter um projeto de resolução no Senado que vai para uma comissão, vai ser discutido, vai ser votado. E aí sim, se for o caso, você cria, você muda para votação aberta. Porque o próprio Supremo já disse nessa questão que vale o regimento. Vale o regimento. Não tentaram impedir a eleição por voto secreto do presidente da Câmara? Recorreu-se ao Supremo. Qual foi a decisão do Toffoli? O óbvio. Uhum. Isso é um assunto legislativo, vale o regimento. Mas aí, teve uma manobrazinha, né, envolvendo o Davi Alcolumbre. Porque o Davi Alcolumbre, ele era suplente da mesa passada. Né? Da mesa passada do Senado, não sobrou ninguém para presidir a sessão. Se tivesse sobrado alguém, presidiria a sessão. Como não tem ninguém... Caiu no colo dele. Não, cai no colo do senador mais velho. Sim. Uhum. Verdade. Mas, na presidência interina ali, ele revogou essa norma e disse, não, eu vou presidir a sessão. Ele quer presidir a sessão na qual ele deve ser candidato. E supõe-se que vai pretender abrigar, aceitar o requerimento dos 41 que quereriam eleição aberta. Olha, eu espero que não se judicialize isso, porque, obviamente, seria um golpe. E digamos que esse golpe dê certo, e o tal da Alcolumbre se torne presidente do Senado. Vai ser um pau mandado do Onyx Lorenzoni. E aí os espertalhões poderão dizer, oba, agora nós mandamos no Senado. Eu lembro, assim, de passagem, que para se aprovar uma emenda constitucional no Senado, e emenda constitucional precisa da aprovação de 3/5, são necessários 49 senadores. Sim. 49 senadores. 3/5 que conta 60%, meu filho. 3/5, 60%. Né? Como é que eu sei isso? Pega uma pizza, divide em 5 e você pega 3. Você comeu 60% da pizza. Já dividiu uma pizza em 5? Eu não. Nunca. Até porque como você faz a coisa né? Às vezes já vem cortado. Já vem cortado. Ai, não entendi. Pega 10, divide por 5, multiplica por 3. Dá 6, não dá? Dá, né? Base 10 é base 100, é a mesma coisa. Certo? Aula de matemática! Então, precisa de 60% do Senado. Se a manobra do Onyx via Alcolumbre, então veja só, o ministro-chefe da Casa Civil se desloca do Palácio, vai fazer bagunça no Senado, se mete na eleição do Senado, inventa a tese da eleição direta, desrespeitando o regimento, pode levar. Pode ser que aconteça. Vai ter senador ali com medinho do Bolsonaro, fala assim, vai ver que o Bolsonaro quer isso. Pode ser que aconteça. Aqueles que se sentirem ofendidos por esse procedimento podem criar dificuldades para o governo. E o governo depois pode ter dificuldade para conseguir 49 votos no Senado. Para as reformas. É por isso que Paulo Guedes, que não é burro, é por isso que o general Mourão, que não é burro, já deram sinais ali, deixa o Renan, porque o Renan passou a conversar com a gente. Ah, não, a gente quer o novo. Tá bom, então vai bater a porta do Flávio Bolsonaro, é minha coluna na Folha de hoje. Você quer um senador novo, com valores novos, contra quem não pesa nenhuma suspeita? Que tal o Flávio Bolsonaro?
Hã? Não parece bom? Ele assumiu hoje. Mesmo dia em que o Marco Aurélio devolveu o caso dele para o Ministério Público Estadual do Rio para retomar a investigação. Desde aquela dinheirama que circulou, que não... retomar a investigação, no caso ainda do Fabrício Queiroz, que nem é o Flávio no caso criminal. O Flávio recorreu ao Supremo para suspender a investigação de um auxiliar dele, de um ex-auxiliar dele. Numa prova de que ele não teme nada, não é mesmo? Ah, mas o Renan, de fato, há 18 inquéritos, é verdade, 9 arquivados. Metade arquivada. Sabe o que isso significa? Que ele é inocente? Não. Significa uma de duas coisas. Ou as denúncias são irresponsáveis ou o Ministério Público não sabe investigar. Porque se você abre 18 inquéritos contra o cara e 9 são arquivados por falta de provas, tem algum problema aí. Ah, mas tem mais 9. Ok, investigue-se. Agora eu pergunto o seguinte, é um bom começo fraudar a regra do jogo para eleger alguém ou deixar de eleger alguém? Eu quero que Renan se dane, vai ver o que eu já escrevi sobre ele, insisto. Agora, eu posso perder o amigo, posso perder tudo. Agora, não me peçam para condescender com fraude à lei em nome de algum valor maior. Porque aí já ia começar errado. Como começa errado o executivo metendo a mão grande no legislativo? Não é uma boa ideia. A boa ideia é o acordo, como se fez com o Rodrigo Maia. Agora, o Flávio Bolsonaro, em dezembro, foi para o Senado, não tinha aparecido ainda o negócio do COAF. Eu até brinquei na minha coluna da Folha hoje, parecia Júlio César, né? Desprezando os senadores. Isso antes do Júlio César se dar mal com os senadores, como a gente sabe, às portas do Senado, né? Como, aliás, o Flávio Bolsonaro depois se deu mal. Não, Renan, não, porque não sei o quê. Pareceu o Catão expelindo sentenças morais. Agora restou a ele, sem dar nenhuma explicação, dizer que está sendo perseguido. Renan não serve porque a moral do Renan não é impoluta? É mesmo? É mesmo? Alguém ousa dizer isso? Cuidado com esse negócio. Tem gente que não pode cutucar o moralismo com vara curta, né? Quando você tem determinada pretensão, vê o tamanho da vara primeiro. No caso do moralismo, aí fica ruim. O que vai dar, não sei. Se sou Bolsonaro nessa altura, ele já está no hospital, está até cantando evidências, já ouvindo evidências, né? Fim dessa loucura de dizer que não te quero, né? Poderia ele ligar para o Renan agora e dizer assim, fim dessa loucura de dizer que não te quero, vou tentando, vou dando... Disfarçando as evidências, mas para que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, e pronto. E tira o Onyx Lorenzoni da parada. É porque eu te amo. Quero ver mais, vai. Quando eu digo que não quero mais. Isso é Renan, Bolsonaro para Renan. É porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração. E confessar que eu estou em suas mãos. Ó, fica bem. Não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Pode, vai ter problema. Ó, aqui, ó, quer ver? Eu me afasto e me defendo de você, mas depois te quero, te me entrego. Faço, digo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você.
E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Aí o refrão que todo mundo canta em karaokê quando tá bêbado. De dizer que não te quero, vou negando as aparências. Não é isso? Que é música de fim de festa, né? Toda fim de festa, as pessoas meio bêbadas Sim. já começam a cantar evidências, todo mundo se abraça, se ama e tal. Muito, a festa de fim de ano de firma se canta muito evidências. Festa de fim de casamento. Festa de fim de casamento, todo mundo já cantando exausto. evidências, né? E depois aí, quando a festa já tá mais rala, aí começa a tocar It's Raining Man O YMCA. YMCA, exatamente. Olha aqui, fosse o Bolsonaro, já vou fazer o comercial, Roti, eu ligava agora pro Onyx. Ô, Onyx, para de fazer merda aí, Onyx. Deixa a eleição correr solta. Porque é o jogo do perde-perde. Se Renan ganha contra o Alcolumbre, é o governo que perde. Se o Renan perde contra uma manobra do governo, o governo vai ter dificuldades no Senado. Por que eu estou falando isso? Em defesa de Renan, não. Porque se eu sou de esquerda nessa altura, se eu sou adversário do Bolsonaro, eu estou torcendo justamente para o Renan perder e para o governo ganhar. Porque aí se cria um vasto campo no Senado para ganhar votos. E se o governo precisar de votos depois no Senado, aí os votos vão ficar muito mais caros. O Onyx Lorenzoni, deixe a sua vaidade de lado e aprenda a fazer política. O problema do Onyx Lorenzoni é que ele sempre foi meio marginal no sentido de estar à margem da Câmara. Nunca foi um deputado, ele sempre foi muito estridente, mas ele nunca foi brilhante, ele sabe disso, né? Nunca foi um articulador. E agora ele está se vendo... Meu bisavô tem uma frase que eu não vou poder dizer inteira, mas dizia assim, quem nunca viu uma determinada coisa que ele falava, quando vê pela primeira vez, pensa que é cidade, pensa que é Roma. Como ele era italiano, né? Cidade, para italiano, quando se fala a cidade é Roma, né? Então, assim, quem nunca viu, quando vê, pensa que é Roma. Entendeu, Coutinho? Entendi. Né?